Pessoal, olha, bom dia para todo mundo. Tá? Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu trabalhei 35 anos no Banco do Brasil. Comecei como menor aprendiz, continuo menor, né, e aprendi sempre. 14 anos de idade, entrei no banco. Com 49 eu saí do banco. 49 e pouquinho antes dos 50 anos eu saí do banco. Aí fica imaginando o seguinte: 49 anos, vai fazer o que da vida? Você vai viver pretende viver até os 80, 85, né? Vai fazer o que da vida? Então, um primeiro recado, né, que eu gostaria de deixar aqui é assim: tem que planejar. Quando vocês estiverem próximos a isso, né, comecem a planejar. Comecem a ter uma ideia do que vocês querem fazer. Porque isso faz toda a diferença para mais 30 ou 40 anos que vem pela frente. Muita gente que saiu agora recentemente do banco, né, aproveitando um momento de PDV ou um programa de aposentadoria incentivado, qualquer coisa do gênero, não planejou. E aí saem meio que assim, começam a entrar em um estado de depressão, ou a saúde, em vez de melhorar, fica mais abalada. Tem que planejar. Ao longo desse período, 35 anos de empresa, eu rodei vários lugares. Trabalhei em agência, trabalhei em direção geral, né, e esse é um caminho que eu também sugiro para todo mundo. Se você quer ter uma carreira no Banco do Brasil, que oferece um plano de carreira estruturado, você tem que equalizar e equilibrar a sua vida para ter disponibilidade. Então, na hora de casar, conversa bem, né, para você tentar esse equilíbrio. Porque são escolhas que a gente faz durante a vida. Muito cedo eu ocupei um cargo de gerência importante no banco. O Toninho estava conversando com o Toninho agora. Eu, com 28 para 29 anos, eu fui superintendente regional do Banco do Brasil em Florianópolis. Minha primeira regional em Floripa. Quer dizer, Deus me abençoou com essa oportunidade também, né? Porque nada acontece se Ele não permitir. Então, se nós também, abrir um parênteses aqui, colocamos a nossa vida e o que nós precisamos na mão de Deus da maneira adequada e administramos a nossa ansiedade, as coisas acontecem bem. Pode ter absoluta certeza disso. Então, aos 28, 29 anos, eu estava liderando pessoas que tinham talvez 10, 20 anos a mais do que eu de idade. Foi um desafio interessante lá. Isso que aconteceu comigo lá atrás, hoje é muito mais comum. Hoje você já tem pessoas, né, com 12 anos de banco, com 15 anos de banco, sendo gerentes de grandes agências, sendo regionais, né? Estadual demora um pouquinho mais, mas de modo geral, as pessoas têm assumido cargos de maior relevância mais jovens. E aí é um questionamento que vocês têm que fazer. Vocês estão preparados para assumir cargos de maior relevância e importância dentro da empresa? E se não estão preparados, que a grande maioria pode dizer, não, eu não estou preparado, como é que você imagina se preparar para isso? E é um pouco do que nós vamos falar aqui. Ao longo da minha vida profissional, eu tive desequilíbrios pessoais. Saúde, às vezes eu engordava muito mais do que devia. Meu primeiro casamento, eu acabei trabalhando 10, 12 horas por dia, o que fez com que eu não visse minhas duas primeiras filhas crescerem, por exemplo. Porque eu trabalhava 10, 12 horas por dia. Vale esse conceito de você ter qualidade no tempo que você passa com os filhos. Deixar o celular de lado, a televisão de lado e ficar meia hora, se for o caso, mas ficar meia hora concentrado naquela relação. Isso é importante. Mas é pouco. Você tem que ter um equilíbrio maior nisso. Eu não soube enxergar isso ao longo da minha trajetória. Então eu paguei um preço. E o preço foi uma separação. Quando eu tinha lá, sei lá, uns 18 anos de casamento, mais ou menos. Tudo a gente aprende. Às vezes olhar para trás, a gente estava conversando sobre isso um pouquinho com o Paulo. Olhar para trás é bom para a gente aprender a como conduzir o futuro. Ele não pode ser mais parâmetro para você. Errar é bom, porque você amadurece. Então quem tem medo de errar, não amadurece. Às vezes seguir um determinado caminho
quando nós estamos falando de carreira, que é mais arriscado, que é mais complexo, é bom também. Poxa, mas aquilo vai te alavancar da mesma forma, se você tivesse ido para outro caminho, você não tem condição de prever adequadamente. Com esse trabalho recente que eu estou fazendo de sessões de coach, com um grupo bastante grande, inclusive do Banco do Brasil, agora tem seleção de executivo, eu estou fazendo sessões de coach com um grupamento aí, eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que optaram por uma carreira meio, saíram da agência e foram para uma carreira meio, né? Em áreas que não estão ligadas diretamente à rede de varejo, governo ou atacado, nem alta renda. E ficaram lá 1 ano, 2 anos e começaram a ver que a perspectiva de carreira não era a mesma que eles teriam se tivessem permanecido na rede. E entra naquele momento daí de não ter visibilidade, vamos falar de relacionamento também, o quanto é importante os relacionamentos na carreira, não tem visibilidade mais para sair com facilidade, às vezes até para manter o mesmo nível de comissão que está exercendo lá. Então, você tem que planejar e conhecer a empresa, né, que você gostaria de trabalhar. Equilíbrio, que é um dos assuntos que está ali, equilíbrio é uma medida física, que cada um tem. Então, o equilíbrio para mim é diferente do equilíbrio para a Aline. A Aline se apoia para ter o equilíbrio dela em determinados fatores. Eu posso me apoiar em outros. Tem gente que gosta de igreja tipo A, tipo B, tipo C. Tem gente que gosta de yoga. Tem gente que gosta, né, de fazer trabalhos de autoconhecimento. Mas o importante é você se apoiar em alguma coisa para ter equilíbrio. O médico uma vez me explicou o que era equilíbrio na opinião dele. Ele disse assim: imagina a pressão arterial. A pressão arterial, você tem uma banda baixa e uma banda para cima. E nesse você varia. Se extrapola muito para cima, pressão alta não é bom, pressão baixa também não é muito bom. Isso vale para a vida pessoal e para a vida profissional. Você tem que encontrar qual é a tua zona de equilíbrio para você poder ser feliz. Felicidade não é um negócio também permanente. Felicidade são os momentos que a gente consegue enxergar como bons para a gente. Muitas pessoas que buscam ter esse equilíbrio acabam de fato sendo felizes porque conseguem enxergar até na perda, até no tropeço, o aprendizado necessário, né, para ser feliz. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês agora aqui, para frente, algumas questões que o mercado coloca e que eu acho que são relevantes. Primeiro, por que fazer, né? Como ter um propósito? A grande questão da nossa vida se resume, eu às vezes falo isso, em você ter autoconhecimento. E como é que você vai se conhecer para definir qual é a tua banda de equilíbrio, para você definir como é que você quer o teu relacionamento pessoal com a esposa ou namorada, ou esposo ou namorado? Uma das primeiras coisas é conhecer um pouquinho de como é que são os ciclos da vida. Eu, quando estava no banco ainda, o banco me deu a oportunidade de fazer um processo de uma escola de coaching em São Paulo. Eu fiquei 18 meses lá em treinamento. A base desse treinamento era a antroposofia. A antroposofia, talvez alguns conheçam, é um cara chamado Rudolf Steiner, lá no século XIX, final do século XIX, não tinha internet na época, né? Mas o cara conseguiu juntar em torno da ciência, que ele chamou de antroposofia, diversas ciências que explicam diversos segmentos da vida. Um deles é exatamente o comportamento humano. Então ele parte de uma premissa assim: de 0 a 7 anos, a criança tem momentos de vida. Até 3, 4 anos aí, uma dependência muito grande da mãe, principalmente aqueles que amamentam mais tempo, e é importante amamentar. Então, para quem é mãe, sabe o que eu estou falando.
né? O pai é meio dispensável ali naqueles 2 ou 3, entre aspas, né? Porque o filho precisa da mãe. Até os 7 anos de idade, mais ou menos, quando ele começa, 6, 7 anos, começa a alfabetização, ele vai se desligando da mãe. E entra a figura paterna sendo muito mais relevante para a educação, para o comportamento, para a formação sexual, inclusive, da criança. Eu não vou aprofundar isso, mas tem uma importância muito grande o pai na formação sexual da menina ou do menino. De 7 a 14 anos, existe uma socialização muito grande da criança. Ele aprende a conviver com grupos. E a família é que dá os limites, não é a escola que dá os limites. Então o pai e a mãe, conhecendo um pouco da formação da criança de 7 a 14 anos, vão se dedicar de alguma forma a exercitar essa formação de limites, essa formação de caráter, essa formação de honestidade. E tem um outro autor americano que ele fala o seguinte, que a partir dos 14 anos, tem um lance que destrói muita família, que é a falta desse equilíbrio pessoal e profissional. Porque você imagina assim, você começa a trabalhar lá com, sei lá, 18, 19 anos. Lá pelos 25, 27, casa. 30, casa. Aí você vai ter lá 40 anos, 35, 40 anos, vai ter filho. Você vai ter filho um pouco mais cedo, né? 35, 40 anos você já tem filho. As mulheres hoje têm filho entre 25 e 35. É por uma questão biológica que eu vou falar um pouquinho na frente. Mas no auge da sua carreira, de modo geral, 40, 45 anos, você está com o teu filho, muitas vezes foi meu caso, na faixa de 14, 15 anos. E nesse momento que é mais importante a tua permanência com o pai e mãe do lado dele, você está trabalhando 12 horas por dia. Isso tem feito com que muitas famílias percam a rédea, né, do acompanhamento e da educação do filho nessa fase de vida. Dos 14 aos 21 anos, qualquer um de nós aqui passa por momentos de decisão na vida. É aquela pressão, né, principalmente aqui no Ocidente. No Oriente é um pouco diferente, mas aqui no Ocidente é nesse período que, entre aspas, né, você acaba tendo que definir o que você vai querer da vida. Que carreira eu vou seguir? Você começa a ter seus primeiros relacionamentos amorosos, sexuais, nessa fase da vida. Então veja o quanto é importante o pai e a mãe estarem nesse período. E quanto é importante, na ótica de autoconhecimento, saber que existe essa fase de 14 a 21, onde o teu filho, a tua filha vai estar passando, entre aspas, por um momento de pressão grande. Então, na antroposofia fala que com 18 anos é um momento bastante crítico de identidade. E há uma certa cobrança social para que, bom, você já entrou na faculdade, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Eu estava conversando também, o Paulinho, o Toninho aqui, nós estamos conversando. Nenhum de nós que estamos aqui nessa sala, quando nós nascemos, a mãe e o pai disseram assim, vocês vão ser bancários. Você vai ser bancário. Você vai começar como PE numa agência, né? Depois você vai ser caixa, daí você vai gerenciar uma carteira de clientes, vai ser gerente de conta PF ou PJ ou qualquer coisa do gênero, né? E aí você vai ser gerente, e aí você vai trabalhar na área de governo. Ninguém desenha isso pra gente. Isso acontece na vida da gente nessa faixa etária. Lógico que estou falando de modo geral. Dos 21 aos 28, a maior parte das pessoas terminou uma parte do ensino. Terminou a faculdade, vai fazer uma pós-graduação, MBA, qualquer coisa do gênero, para complementar. Mas a maior parte dessa fase de 21 a 28 está se enraizando profissionalmente. Se é médico, se é advogado, se é dentista, se é arquiteto, se é engenheiro, se trabalha na área de tecnologia, se trabalha no comércio, serviço, indústria, mas é um momento de vida que nós procuramos nos afirmar profissionalmente. Então, estar desempregado nesse período de vida é um problema.
Que é o que nós estamos vendo hoje no Brasil, está acontecendo muito isso. Que é um problema para o indivíduo. É um problema familiar, etc. Sim, mas é maior ainda o problema para o indivíduo. Dos 28 aos 35, essa é uma fase bastante relevante da vida. Tem um contexto um pouco diferente para o homem e para a mulher. A mulher, muitas vezes, de 28 a 35, ela pensa assim, bom, não casei ainda e quero ter filho. Porque biologicamente, tá, a gente tem ciclos. A medicina vem ajudando a modificar um pouco isso, é verdade. Mas, na regra geral, há até instintivamente, né, que isso aí é histórias e histórias de milhões de anos, né, gravado lá no nosso DNA, a mulher começa a sentir uma necessidade de definir isso. Você vai ter um parceiro, né, para ser pai do filho dela, se vai dar mais atenção à carreira, ou vai dar mais atenção a esse lado, né? E o homem também passa por essas discussões nesse período. Mas, de modo geral, isso afeta muito mais a mulher nesse período. Que diz, então, que é o segundo, né, ali pelos 35, 36 anos de idade, é o segundo grande ponto de crise de identidade que nós sofremos até definir um caminho para a vida. Vejam, tudo isso que eu estou falando significa autoconhecimento. Então, eu não sei como é que é a vida de vocês, como é que é o trabalho de vocês no dia a dia, a relação familiar que vocês têm, mas procurem literatura que te deem condição de se conhecer, de conhecer a fase de vida que você tem. Na grande média da sociedade, as ocorrências, né, de problemas ou de aspectos positivos é muito parecido. O meu vizinho também se separou, meu vizinho também teve problema de estar empregado ou desempregado, o meu vizinho também teve problema financeiro. Então, na grande média, né, da sociedade, na convivência, isso é comum. Dos 35 aos 42, como eu disse, é uma fase crítica ali, continua essa fase crítica. Mas, passando 40 e poucos anos de idade, você começa a definir um pouco mais claramente que caminho, o que as suas escolhas te levaram. Se você tem filho, você tem novos compromissos. Tem um, tem dois, às vezes pensa em ter 3. Se você não tem filho, você começa a direcionar a tua energia para outros aspectos. Isso é comum. Então você passa a ter, a partir desse período, uma condição de maturidade, né, 38, 40 anos em diante, uma condição de maturidade para liderar grandes grupos de pessoas do lado profissional. Você passa a ter condição de aplicar muito o teu conhecimento acadêmico, o teu conhecimento de aprendizado em escola, junto com a tua experiência de vida que te levou até lá. Então você vê que os melhores professores são aqueles que estão nessa faixa aí de 40 e poucos anos. Os melhores profissionais, né, que as empresas captam no mercado, aí brigam no mercado, tem essa faixa. Né, porque é a faixa de maior produtividade profissional que a pessoa pode ter. Experiência e o lado acadêmico. Experiência e o lado acadêmico. E nesse meio está a família, né, que às vezes sofre por essa questão de equilíbrio que a gente vem falando. Não existe receita mágica, mas existem alguns pilares que a gente tem que observar. Eu vou citar também para frente. Dos 42 aos 49, é exatamente um período de estabilidade. Você está mais equilibrado financeiramente, você começa a pensar, bom, o que eu vou fazer da minha vida e para que exatamente serve a vida. Vocês já pensaram, já refletiram assim, qual foi o motivo que nós viemos a esse mundo? Será que eu vim a esse mundo aqui simplesmente para ser funcionário da área de governo do Banco do Brasil? E trabalhar 8, 10 horas por dia? Não, a gente não veio a esse mundo somente para ser funcionário do Banco do Brasil. Tem uma vida pela frente. E a gente começa a se questionar exatamente nesse período de vida o que é isso que está lá na frente.
Tanto que esse autor, o Rudolf Steiner, ele fala assim, que a pessoa vai definir o seu propósito de vida a partir dos 49 anos de idade. E que normalmente, né, a definição do propósito de vida, que você já vai exercendo, né, dos 42 anos em diante, mas fica mais claro a partir dessa faixa etária, tem a ver com a gente lidar com pessoas, a gente ajudar pessoas. Que no final das contas, talvez quando daqui 10 anos, vocês vão lembrar dessa palestra aqui, daqui 20 anos, quer dizer, poxa, o Sandro realmente tinha, Rudolf Steiner tinha razão, porque eu hoje, com a idade que tenho, 50, 55, 60, eu penso muito mais em como eu posso ajudar pessoas do que eu pensava quando eu tinha 30. E ajudar pessoas familiares e fora também. Mas ajudar de que forma? Ajudar de maneira voluntária e ajudar de maneira profissional. Isso faz toda a diferença na vida da gente. E aí tem as outras faixas, né? Depois de 56 anos, o homem tem uma crise muito forte aos 56 anos. Nessa tese de Rudolf Steiner. Exatamente pela condição física. Né? É uma conversa para a gente tomar um chopp depois, mas essa parte hormonal do homem e da mulher, tem autor que fala que é depois dos 22 anos de idade, né? Mas essa parte hormonal do homem e da mulher fica completamente em desequilíbrio, né, a partir de uma determinada faixa etária. E aquelas pessoas que não cuidam disso acabam tendo mais problemas do que aquelas que cuidam. E muitas vezes a gente só vai cuidar desse aspecto quando a gente aposenta, quando a gente tem tempo para olhar isso. Quando o nosso filho já tem 15, 20 anos e você pode se preocupar um pouco mais com você. Então, como é que você traz essas preocupações para ter um equilíbrio de vida melhor? Tendo autoconhecimento. Sabendo que essas coisas acontecem na vida da gente. Buscando alternativas para aquilo que vem acontecendo com você, mas embasado em algum estudo. As pessoas que param de estudar, esse é um problema profissional muito sério, vou falar isso aqui na frente, mas elas passam a ter somente como referência aquilo que aprenderam até aquele momento. E o convívio do dia a dia. Mas elas param de estudar e ficam desatualizadas. Param de ler, ficam desatualizadas. E a gente funciona, a maquininha da gente funciona muito com estímulo. Se eu mantenho a leitura periodicamente, eu vou aprender com isso. Se eu paro de ler, aí fico 1 ou 2 anos sem ler nada. Só vendo Ana Maria Braga, Jornal Nacional, Globo News. Em algum momento, você não vai conseguir mais voltar a ler. Porque não tem mais concentração, minha vista dói. Então quem para de estudar, quem para de se atualizar, morre. Perde as oportunidades que a vida pode ter ali. Evidente, né, que eu estou falando do seu aspecto profissional. No aspecto pessoal, a pessoa pode, não estar lendo nada, mas estar se dedicando a outras tarefas que sejam um complemento do seu propósito. Então, por isso é tão importante saber para que cada um de vocês veio ao mundo. Qual é o objetivo maior de vocês? Isso vale no ambiente profissional também, porque nenhum de nós funciona adequadamente se não souber o porquê das coisas. Por que tem que cumprir essa meta? Qual é o objetivo maior dessa meta? Qual é o objetivo maior do trabalho desse semestre, desse ano, desse mês? Então a função do líder, né, do gerente, a partir de um dado momento, em termos de maturidade, é fazer com que as pessoas que ele está liderando saibam os porquês. Porque senão você não vai cumprir a meta com a mesma dedicação, não vai cumprir a meta com os mesmos objetivos, e saber o porquê e o quanto daquilo cumprido impacta a sua vida individualmente. Alguns profissionais falam assim que até 2025, e 2025 está aí, daqui a 8 anos, de cada 3 empregos formais que nós temos hoje no mercado, 2 vão desaparecer ou serão substituídos.
trabalho que nós fazemos lá no segmento bancário tende a precisar de mais mão de obra ou menos mão de obra na curva de tempo? Quando a gente fala menos e vê uma pessoa e ainda tem 20 anos pela frente para 20 anos, 18 anos pela frente para aposentar, por exemplo, você fica pensando, bom, se isso é uma realidade, é uma verdade, como é que eu vou me preparar para isso? Ah, não preciso não. Eu sou Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Na hora que acontecer eu vejo. É uma forma, é uma escolha. Está errado? Não, é uma escolha. Uma forma de olhar a vida. Mas sabendo que essas coisas acontecem, aqui vem uma preocupação que eu quero colocar para vocês. Como é, sabendo que isso ocorre, como é que vocês vão orientar o filho de vocês que tem hoje 15 anos? O filho de vocês que tem 12 anos de idade? O filho de vocês que tem 20 anos de idade? O que vocês querem que o filho de vocês olhe em vocês, que sirva como referencial espiritual, referencial de cuidado com a saúde, referencial de cuidado profissional, referencial de cuidado com a família? E essa decisão está na mão de cada um. Ali eu falo um pouco que ficar louco às vezes é necessário. A gente, por criação, principalmente a minha geração, né, as gerações mais jovens menos, mas nós somos inibidos um pouco de sermos criativos. Então, se nós sabemos que quando tem 14, 15, 18 anos, a criatividade é um negócio que está ali ebulindo dentro das pessoas, a gente não pode inibir isso dos nossos filhos. Agora, como é que você tira um menino de 15 anos de dentro de um quarto que ele fica lá 5 horas por dia no videogame? Ah, não, na minha casa não acontece isso. Mas tem muitas casas que acontece. Então, de novo, né, cai sobre a questão do autoconhecimento. Se você sabe como é que são os ciclos de vida, se você sabe como é que é o comportamento que a pessoa tem ao longo da curva de tempo, você vai interagindo com isso e vai fazendo a diferença de alguma maneira. O mundo é movido por perguntas e não por respostas. Isso já é muito conhecido, né? Esse é um... Eu estava lendo um autor americano esses dias que ele falou isso aí, ó, o que você aprendeu no passado não vai te diferenciar mais, e sim o que você aprende no dia a dia. Por isso que eu digo, parar de estudar, parar de abrir a mente para novos conhecimentos, é perder espaço. É perder capacidade de aproveitar as oportunidades que vêm pela frente. E veja, no segmento bancário, isso é mais relevante ainda, tá? Porque tem muita mudança que vem por aí. Aqui é um conceito também que fala assim, 80 era do emprego. As pessoas queriam um emprego, independentemente da qualidade, independentemente, porque a necessidade, né, o governo, na época, vinha ali, no final da década de 80, ali, os últimos, né, Geisel, Figueiredo, aquela turma toda aqui no Brasil, vinha ali naquela alteração, as eleições começaram a acontecer, então o pessoal queria muito emprego. Fazer concurso era um grande negócio, trabalhar numa empresa grande era um grande negócio. A partir da década de 90, em que o mercado começou a mudar, as novas tecnologias começaram a entrar, quem estava no banco aqui há mais tempo sabe que em 95, 96 o banco fez uma grande remodelação, né? Teve lá um programa de demissão que foi traumático à época, né? Foi bastante traumático, mas que era necessário ser feito. Mas o conceito já era assim, você quer manter seu emprego, você tem que ter competência para isso. E foi uma década, né, de 80 a 90, de ajustes muito fortes nesse sentido. De 2000 para cá, eles chamam da era da trabalhabilidade, que é a preocupação com novas formas de trabalho. E o mundo vai mudar. E aqui eu acho que vai um pouco da nossa necessidade como pai e mãe de orientar nossos filhos, para saber que caminho eles devem seguir no conceito de emprego, no conceito de vida. Você consegue identificar nos seus filhos quais são os principais dons que eles têm? E trabalhar isso, e estimular isso,
Isso é fundamental. Então, nesse período aí, e principalmente com a inserção de tecnologia, dá para perceber a mudança do mundo. Dá para perceber a mudança das carreiras, dos novos tipos de trabalho que vem pela frente. E de novo, volta para o autoconhecimento. Quanto mais você conhecer dos ciclos da vida, mais você pode ajudar teu filho, mais você pode ajudar tua esposa, mais você pode ajudar seu marido, porque você vai entendê-los de alguma forma. Então abra um espaço na agenda de vocês para se autoconhecer, para se posicionar. Antigamente, falar em público significava sucesso de carreira, né? Hoje em dia não mais. Com a tecnologia, você tem inúmeras carreiras ligadas à tecnologia que o cara não precisa falar em público. O cara tem que ser um expert. O cara tem que ser um profundo conhecedor daquele tema que ele vai trabalhar. E isso vai fazer toda a diferença e vai dar condição de vida para ele. Cumprir metas e superar metas é uma questão que vai estar na vida de todo mundo, independentemente de onde você esteja. Na área A, na área B, na área C. E isso vai fazer, é um componente fundamental para quem quer fazer carreira. Então, como é que você cumpre metas hoje em dia? Como é que você tem a visão do que tem que ser cumprido daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano para a empresa? Como é que a empresa olha 4 ou 5 ou 10 anos para frente? Por isso, uma carreira de sucesso, falar em público eu diria que não é mais tão importante hoje em dia, e tem muita gente que não quer falar em público mesmo, né? Não tem vontade. Não sei se vocês leram ou tiveram a oportunidade de ler aquele livro O Poder dos Quietos. É um livro muito bom, onde ele fala das pessoas que são mais introvertidas e o esforço que elas têm que fazer para falar em público. Mas falar em público se aprende. Mas como eu disse, hoje não é mais um parâmetro para a carreira. Agora, se você no Banco do Brasil quer ser um gerente de conta bem sucedido, quer ser um gerente geral bem sucedido, pretende ser regional, pretende ser estadual, executivo da empresa, falar em público é fundamental. Se você, mesmo que fazer um trabalho voluntário, né, muitas vezes assumindo alguma responsabilidade, você vai ter que falar em público. Então, mesmo que você seja introvertido, aprenda. Dizem que esse livro fala assim, que o introvertido ele vai falar em público, pode falar 1 milhão de vezes, ele vai estar sempre com medo. E é verdade. Então é como se fosse uma cordinha, um elástico. Ele vai falar em público, ele puxa a cordinha até o limite dele. Falou em público, foi embora, pum, ele volta ali para o cantinho dele, para a introversão dele. Mas ele faz esse esforço entendendo, né, a necessidade de participar de um evento, participar de uma sociedade, participar de uma comunidade, ou aquilo que vai fazer a diferença na carreira dele. Esse aqui todo mundo já conhece, né? Lei do retorno, lei da atração, lei da gratidão e lei da reciprocidade. Tudo isso aqui é verdadeiro e acontece na vida da gente. O que a gente faz hoje, a escolha que a gente faz hoje tem consequência. E você tem que ter resiliência para administrar o retorno dessa escolha. O retorno pode ser bom ou pode não ser tão bom, mas ele ocorre. Lei da atração. O que a gente quer, a gente consegue. E muitas vezes, a gente consegue sem estar preparado para isso. E aí não é bom. E eu gosto muito do Paulo Vieira, que é da Febracis. O Paulo fala um negócio assim, e isso está muito ligado à questão do foco, né, à questão de inteligência emocional. Quando 90% da nossa relação com o mundo é pelos olhos. O que a gente enxerga, a gente grava no subconsciente. E 10% é pelo ouvido. Mas tem gente que diz assim, não, eu sou mais auditivo do que visual. Tem, lógico que tem. Mas de modo geral é isso. Então quando você quer muito uma coisa, você tem que materializar, você tem que visualizar isso acontecendo na sua vida. Para mim funcionou isso. Eu colocava lá o apartamento que eu queria, tirava uma foto lá da internet, qualquer coisa do apartamento que eu queria, do carro que eu queria, da família que eu queria, né?
estava naquela fase que tinha me separado e disse, Deus, vamos conversar aqui um pouquinho? Eu quero tais coisas para mim. E eu visualizava diariamente aquilo que eu queria. Tá? Deu certo. Agora está na hora de eu começar a visualizar novas coisas. Fazer meu trabalhozinho de pensar o que eu quero lá. Mas essas coisas acontecem. E lei da reciprocidade. Vocês conhecem também, eu já devem ter ouvido falar de tomador, trocador e doador? Já viram falar essas expressões? Todos nós temos um pouquinho dos três. Mas tem alguma coisa que sobressai na gente. Vocês devem ter um amigo, um cunhado, um conhecido, uma cunhada, uma pessoa na família que é a mais tomadora. É aquela que está com 30, 35 anos ainda vivendo lá em torno do pai e da mãe. É aquele que precisa de dinheiro o tempo todo. Né? Mas quando você vê o quanto essa pessoa ajuda a outras pessoas, é quase nada. Então tem o trocador, tem o tomador e tem o doador. Tem as pessoas que se doam a vida toda, por um perfil, por um comportamento, né? E acabam não se preocupando tanto com o retorno. Isso é normal também. Mas conhecer um pouco de qual é o teu comportamento te dá a condição de chegar àquela zona de equilíbrio que nós estamos falando. E reciprocidade é assim. Você já viram um relacionamento que não tenha reciprocidade? É só venha a mim o vosso reino? Não tem relacionamento que dure assim. E vocês já passaram por relacionamentos onde eventualmente a pessoa só queria que atendesse às suas vontades, os seus desejos, né? Sem ela estar preocupada em retribuir. Então a reciprocidade faz parte do comportamento humano. Quem entende isso acaba convivendo melhor. Quem acaba aplicando essas leis acaba convivendo melhor. E agradecer por tudo que te acontece, de manhã, de tarde e de noite. Isso faz uma diferença danada para quem consegue olhar o problema e reconhecer que foi bom passar por aquele problema para você ter uma evolução. Isso faz parte de resiliência e faz parte de um comportamento saudável, né, para relacionamentos que a gente tem por aí. Novas profissões que vêm pela frente aí, cirurgia robótica. Estava lendo uma matéria sobre isso, só vou pegar esse como exemplo, né? Os computadores estão simulando, e os robôs estão simulando com os softwares atuais, a capacidade do ser humano de fazer uma cirurgia com o mínimo de erro. Então, na medicina, por exemplo, o cirurgião, ele será substituído, ele vai estar presente lá, ele vai estudar para estar lá, mas ele não vai mais meter a mão na massa ao longo do tempo, porque vai ter lá uma máquina preparada para fazer aquilo. Ele tem que estar junto porque tem intercorrências. Né? Mas o que muda na formação do médico com as cirurgias robóticas que vêm pela frente? Essa é uma questão. Nutrição personalizada. Isso já acontece no nosso mercado aqui brasileiro, mas aí fora está muito mais. Né? Nutricionista, sei lá, 5 anos atrás, 8 anos atrás, 10 anos atrás, era uma carreira que a gente não dava valor nenhum. Não dava valor nenhum. Agora você vem percebendo o quanto, né, a alimentação pode fazer a diferença na sua vida, para esse equilíbrio que você está procurando. Então, se você só come enlatado, né, só come chocolate, só come carne vermelha, você vai entender, bom, será que isso é bom para mim? Será que isso vai fazer bem para o meu organismo daqui 5, 10 anos? Como é que eu vou ter esse comportamento na linha de tempo? Então a nutrição vem muito forte nisso. E aí tem outras, essa apresentação que fica com você, depois vocês dão uma olhada, mas tem outras profissões aí, e nesse contexto todo aí, é que eu falo muito assim, como é que você vai perceber os dons, de novo, do seu filho e da sua filha, para orientá-lo no mundo que vem pela frente? E estimulá-lo. Será que eu tenho que hoje batalhar para dar condição para o meu filho, se ele puder, né, tiver vontade, e for um destino dele, de estudar fora do país? Será que a geração de políticos brasileira, que poderá endireitar esse país,
vai vir agora na eleição de 2018? Ou será que a nossa geração aqui, nós que estamos nessa faixa aí, Paulinho lá está com 23 anos de idade, né? 25, desculpa. Eu estou nessa faixa aí de 50. Será que a nossa geração vai ver um país melhor? Às vezes eu penso em morar fora do país, teria condição para isso. Custaria, sei lá vai lá para Portugal, fica um período, tenta fazer alguns investimentos lá para ter a nacionalidade europeia e fica por lá. Mas será que eu vou estar contribuindo de alguma forma para ver nas gerações futuras, para o meu filho, para o meu neto, um mundo melhor no Brasil? Mas preparar meu filho para ele ter influências nesse mundo é minha obrigação. É minha obrigação. Então eu tenho que estimular. Aqui é uma questão também que a partir dos anos 2000 isso vem muito forte, né? Mas agora com a questão de inteligência artificial, ele vem mais forte ainda. É a questão de antigamente você dizia assim: trate as outras pessoas como você gostaria de ser tratado. Isso para o relacionamento é interessante, mas é mais amplo você dizer assim: trate as outras pessoas do jeito que elas gostariam de ser tratadas. Vocês vejam que muda um pouco o contexto. Desde você atender o cliente, né, até você se relacionar. Porque eu digo para minha esposa: eu vou te tratar do jeito que eu gostaria de ser tratado, mas ela quer outra coisa. Ela quer ser tratada do jeito que ela gostaria de ser tratada. E como é que eu percebo isso? Me abrindo, conhecendo a fase de vida dela. Bom, a minha esposa ela tem hoje 38 anos de idade. Ela está naquela fase dos 35 aos 42, que ela teve filho, né, naquela fase assim: poxa, ou é agora ou é nunca, né? E logo em seguida, essa história de filho, assim, eu tive duas filhas no primeiro casamento, fiz vasectomia, não queria ter mais filho. Aí separei, né? Entrei num outro relacionamento e a Gi, minha esposa atual, queria ter filho. E aí conversa vai, conversa vem, né? Você vai, no começo, você só quer farra, só quer namoro. A coisa vai ficando mais séria, você vai gostando da pessoa, outra pessoa vai gostando de você, você quer assumir compromisso. Então eu entendi que era um direito dela ter filho. Essa vontade dela era legítima. Então eu fui lá, fiz a reversão de vasectomia, né? É uma cirurgia, demora 4 horas, viu, para quem quiser fazer isso. Mas deu certo. Pelo menos o filho nasceu com a minha cara. Né? Deu certo. Né? E hoje nós temos o Davi, que tem 1 ano e 4 meses, que é uma bênção na nossa vida. Aí eu fiquei pensando, eu com 51 anos de idade, 52 agora que completei, para eu cuidar do meu filho adequadamente, que ele vai ter, sei lá, 20 anos quando eu tiver 70, eu tenho que ter saúde para orientá-lo, para estar com ele, num mundo completamente diferente. Então eu dei eu acho que essa frase ali, que ela é mais profunda. Se você começa a tratar os teus clientes, se você começa a tratar os teus relacionamentos do jeito que as pessoas gostariam de ser tratadas, talvez você ganhe longevidade no relacionamento e na relação com o cliente. Por isso que a inteligência artificial, ela está muito relacionada a isso. É você cuidar da pessoa, cuidar do cliente do jeito que ele gostaria de ser tratado. Então quando você baixa um app lá do Banco do Brasil, né, esse app do Banco do Brasil deveria estar monitorando aonde eu vou, o que eu faço, o que eu compro, né, o meu histórico de compra de cartão, aonde eu gasto, de que maneira eu poupo, né, de que maneira eu guardo meu dinheiro, para eu estar periodicamente criando inteligência de oferta adequada. Para eu estar, mas o Sandro tem de 25 a 32 anos de idade, então ele tem esse comportamento, então eu trago esse comportamento médio também para dentro, né, da característica de consumo. Isso vai se tornar uma realidade ampla. Hoje nós vemos isso, que nós estávamos falando aí no appzinho do banco aí para
oferecer financiamento de veículo, seguro. Mas imagina isso na indústria, no comércio, no serviço de uma maneira amplificada. O quanto isso vai modificar a nossa vida? O quanto isso modifica as profissões também? Então lembrem-se disso, né? Quando estiverem discutindo academicamente alguma coisa, que não é mais eu tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, e sim tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. A experiência do cliente é o próximo nível de batalha competitiva. Quem tiver domínio de como é o comportamento do cliente, vai ganhar esse cliente. Então, quanto nós estamos fazendo para isso? No livro que te move, que eu trouxe um para cada um aqui, tá? Para quem assistiu a palestra, o Toninho vai dançar. Eu falo dos seguintes pilares ali: espiritualidade, desenvolvimento pessoal, saúde, bem-estar, relacionamento, desenvolvimento profissional, missão e propósito. Esses temas aqui, e na minha opinião, eles formam um pouco da condição da gente ter aquele equilíbrio na vida. Ao longo da minha vida, eu falhei em olhar esses quesitos. Então, uma preocupação quando eu escrevi o livro, assim, eu tenho que escrever um livro que ajude as pessoas, eventualmente, a amenizar um pouco daquilo que eu passei. Lógico, cada um tem um destino, cada um tem uma orientação, cada um tem uma história. Mas qual é o meu objetivo aos 50 anos de idade? É tentar transferir conhecimento, transferir a minha experiência, de alguma maneira. E é o que eu estou fazendo aqui hoje. De alguma forma tentando, né, abrir ou ajudar de alguma maneira algumas pessoas. Evidente que quando a gente fala, quando o palestrante fala, quando alguém vem aqui falar, o objetivo dele não é modificar a vida de 100% das pessoas. Mas se tiver um aqui dentro dessa sala que diga, poxa, esse pode me ajudar, talvez eu tenha ganho o meu dia. Eu vou deixar esse livro aqui para vocês, né, de presente. Mas é legal. E se a gente olhar aqueles quesitos ali, estarmos permanentemente nos questionando, nós vamos estar crescendo de alguma forma. O meu trabalho atual, eu falo um pouco de carreira, né? Então eu ensino as pessoas a fazer um currículo bem feito. Eu, durante minha vida toda, eu selecionei gente. E é uma coisa que todo gerente faz, né, Paulo? Ele seleciona a gente. E às vezes a pessoa peca no primeiro ponto de relacionamento com a empresa que ele quer trabalhar. Faz um currículo daqueles padrões, né, que pega lá na internet e manda para a empresa. Esse currículo é descartado em média em 5 a 7 segundos pelas áreas de RH. Então fazer um currículo hoje, para quem quer um emprego e busca melhoria até de carreira, ele exige que você concentre um pouco mais nas informações que podem fazer a diferença para a empresa que você quer ser contratado. Então pegar um currículo padrão e distribuir para 50 lugares, talvez o efeito dele seja muito pequeno. Mas eu vou fazer um currículo para cada um dos 50 lugares que eu vou estar concorrendo a uma vaga. Aí você passa a ser mais inteligente. Tem empresa que valoriza a tua experiência profissional, tem empresa que valoriza mais a experiência acadêmica. Então, conhecer um pouco da empresa onde você quer trabalhar, ou aqui no caso nosso dentro do Banco do Brasil, conhecer um pouco da área onde eu tenho pretensão de trabalhar, eu quero uma progressão de cargo, pode fazer a diferença na hora de você se posicionar para uma entrevista. Lembre-se sempre, se vocês saírem aqui da área de governo e forem trabalhar na área do atacado, vocês serão contratados para resolver os problemas do atacado. Que problemas são esses que a tua qualificação pode ajudar a resolver? Então você tem que ter noção disso, para se posicionar legal. Mesma coisa processo de entrevista. Muita gente vai para uma entrevista sem ler nada, sem ter a mínima noção de como é que é um processo. Aí botam para você fazer uma dinâmica lá, com mais 5, 6 pessoas, 3 técnicos, né, que vão olhar as tuas respostas e posicionamentos técnicos, mais 2 psicólogos que ficam lá escrevendo um monte de coisa que você não sabe que eles estão escrevendo, tá? E aí muitos, mas muitos mesmos, quando tem dinâmica, se apagam. Ou pelo contrário, me falaram que na dinâmica eu tenho que mostrar que eu sou líder.
Então briga ali dentro com todo mundo naquela dinâmica para mostrar, para ganhar espaço, e extrapola o espaço dos demais. Então tem técnica para você aprender para se posicionar bem numa entrevista. Eu falo um pouco sobre isso também. Plano de carreira. Quem não tem um plano de carreira, qualquer lugar serve. Se você que está no plano 2, principalmente, a gente estava falando sobre isso, e quer se posicionar bem no Banco do Brasil, porque a empresa oferece um plano de carreira, faça um plano e se objetive a de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos ter uma progressão. Essa é uma carreira bem sucedida. Isso pode te ajudar na formação da reserva matemática para a aposentadoria. Às vezes a gente está com 20 anos de banco e não pensa, 10 anos pela frente vai acontecer muita coisa, não precisa se preocupar com isso não. Então, não fiquem, já é minha opinião, tá? Não fiquem fazendo a mesma coisa durante 5, 10, 15 anos da vida profissional de vocês. A não ser que seja um negócio pessoal seu que você está fazendo, então é aquele negócio, então é meu, CNPJ meu, eu estou trabalhando isso, então eu vou ficar 5, 10 anos, beleza. Mas no ambiente corporativo, ficar fazendo a mesma coisa durante muito tempo é depreciativo. As pessoas te olham de maneira depreciativa. Tá? Relacionamentos, eu falo isso também no meu treinamento lá, relacionamentos. Para você progredir na empresa, você tem relacionamento formal e informal. Ah, mas então eu tenho que ser puxa-saco do Paulinho, do Paulo, do Toninho. Tem que ser puxa-saco porque eu cresço. Não. Porque eles são pessoas inteligentes que eles sabem discernir o que é um cara competente e o que é um cara puxa-saco. Mas se o Toninho virar diretor da área de governo, as pessoas que ele tem referência de trabalho, que estão aqui dentro, vão progredir também, direta ou indiretamente. Então os relacionamentos, eles são muito importantes. Os relacionamentos são muito importantes, dentro tudo de uma sequência de plano de carreira que a empresa oferece. Mas eu, por exemplo, e qualquer superintendente estadual, eu fui superintendente de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, o superintendente, ele acaba olhando os melhores gerentes que estão naquela região e acaba, se eles, sei lá, fazem parte de uma determinada bolsa, que foram aprovados, um determinado certame, eu vou buscar aquele cara para trabalhar comigo de novo. É assim que funciona. Ah, não, mas eu vou buscar aquele cara sem ele ter qualificação só porque é meu amigo? Não. Eu começo a fazer isso, o meu trabalho não vai chegar a lugar nenhum, porque eu não vou cumprir mais meta. A gente não cumpre meta porque tem 5 amigos do seu lado. Você cumpre meta porque tem 5 amigos competentes do seu lado. Não tem uma diferença nisso. Então uma carreira é formada no ambiente formal, né, da organização, mais os relacionamentos. Então tem gente que vai dizer, eu sou muito bom no aspecto profissional aqui, mas eu sou um zero à esquerda em relacionamento. Então você tem que melhorar em relacionamento. E como faz isso? Observando, tendo mentoria, fazendo coach, olhando 4 ou 5 pessoas que você admira dentro da organização, né, que podem fazer a diferença e o referencial para você. Ser gerente é uma arte, eu falo bastante sobre isso daí, e liderar líderes. Liderar líderes também é uma função que estruturalmente tem pouca orientação acadêmica para isso. Mas quando você se torna um superintendente estadual e está liderando um monte de gerentes experientes, né, que são líderes de seus grupos, tem arte nisso também. Tem formas adequadas para isso. Você vira um diretor de uma empresa como o Banco do Brasil, você vai liderar um grupo de líderes que na maior parte deles eram teus colegas, pares. Né? Muitos aceitam essa liderança, outros rejeitam essa liderança, porque ele fica lá questionando, bom, por que não fui eu escolhido e foi ele? Então isso acontece. Então ser líder de líderes, né, é uma arte e tem um posicionamento, né, que eu falo bastante no treinamento, que orienta como proceder. No final do ano eu vou estar fazendo aqui em Brasília um treinamento sobre criatividade e a gerência, né, qual é a capacidade de um gerente de estimular seu grupo a ser criativo, a ser inovador, e qual é o grau de necessidade disso dentro da empresa.
É preciso ser inovador e criativo dentro da área de governo? Vocês vão responder isso melhor do que eu. Mas vocês não vão estar aqui na área de governo a vida toda. Então, como é que você usa a tua capacidade gerencial para influenciar as pessoas de alguma forma a serem mais criativos e inovadores? É que você trabalha seu grupo para isso. Não está falando no final do ano? Ferramentas de coaching para gerentes. Como é que um gerente conhece o seu grupo? O gerente de vocês aqui, agora vou botar o Toninho e o Paulinho na berlinda. Ele já sentou com você individualmente para te conhecer? Como profissional e como pessoal? Lógico, guardar os seus limites. Mas todo líder tem que sentar com cada um da sua equipe. Ah não, mas eu tenho, sei lá, 300 pessoas na minha equipe, não posso sentar com todos. Mas dentro da pirâmide, você enquanto líder, tem 5 pessoas que estão abaixo de você, e abaixo dessas 5 pessoas estão os outros 200. Essas 5 pessoas têm que conhecer, né, com ferramentas de coach, que vão te ajudar a conhecê-los e vão te ajudar a orientar o trabalho de cada um. Então é obrigação do gerente fazer isso. E eu hoje vejo como um caminho adequado coach. Tá? Gestão de projetos é uma coisa bastante importante. Né? Se você imaginar assim que de cada 1.000 ideias, de modo geral, de cada 1.000 ideias, 12 vão para frente dentro das organizações. Isso é uma média mercadológica. De cada 1.000 ideias novas, 12 vão para frente. Significa dizer que você tem que gerenciar projetos que vão dar água, que não vão dar resultado. Significa dizer que ao longo, né, de você tirar lá os 12, você gastou muito dinheiro e esforço no gerenciamento desses projetos que não deram certo. Então isso é comum. Então como é que sabendo que isso existe, como é que você maximiza a riqueza e resultado em torno disso? Como está falando. E entrar nesse conceito, né, de carreira, de CV, entrevista, plano de carreira e liderança, né, que é o objeto. Então no final do ano eu vou fazer um cursinho aqui, vou cobrar muito barato, porque eu não quero, vai ser o primeiro aqui em Brasília. Espero que de repente tenha alguns alunos aqui dessa turma, está aqui hoje, para a gente estar conversando sobre esses temas. Vai ser à noite, Sandro? Vai ser sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo pela manhã. Tá? Estou inscrito. Deve participar comigo o Dedé, que foi diretor do Banco do Brasil, né? Que vocês conhecem, e mais 2 ou 3 profissionais aí que também trabalharam no banco. Né? A gente vai montar um trabalho, né, para ajudar de alguma forma. O objetivo não é a gente ficar rico com isso, né, mas é cumprir um pouco da nossa missão de vida e propósito de estar ajudando algumas pessoas com a experiência que a gente tem. Então isso vocês vão ver quando vocês chegarem à minha idade, lá 52 anos de idade, que é importante a gente fazer isso. Tá? A gente se sente bem com isso.